inicialmente eu tinha pensado a nossa Aparecida lá para o jardim, e seria aqui só floração. Quando veio o curador, ele falou, não, nós vamos trazer tudo aqui para dentro e fazer uma exposição, que é uma instalação. Então eu tinha essas peças, eu ganhei, são originais dos anos 40, né? Então eu mandei fazer uma forma, e essa também eu ganhei de dois amigos, eu mandei fazer uma forma e tirei essa prova, quer dizer, é uma forma onde eu posso pintar, né? E trabalhei o tema da flor não como um elemento decorativo, mas é claro que é uma sobreposição de símbolos. Então essa ideia do floral que está de certa maneira por trás, como uma emanação também. E eu sempre quis trazer elementos do cotidiano, então livros, objetos que têm uma relação direta com o cotidiano das pessoas, né? Originalmente ela é para pôr água benta, né? Mas eu acabei fazendo como um colo, né? De Sim. mãe, assim, né? Sim. E Que traz esses significados todos que estão atribuídos a essas peças um pouco da nossa vida urbana. e um pouco dos objetos que você tem que abençoar na sim. sua vida. E Sim. ali eu queria fazer um trabalho sobre a África. Claro, o mundo é um tema, né? Sim. O mundo é também a nossa mãe, talvez seja o nosso tema, o nosso sagrado hoje, a imagem que a gente tem que cultuar, inclusive. Então eu trouxe o mapa da África, eu acho um continente... Então, sabe, esse cabo obsoleto, eu nem sei porque... Parece um coração. Né? E também é uma forma de coração, e a estrela, que é uma estrela... Talvez seja o nosso continente Você mais falou sofrido, né? do mundo, Exatamente. né? Então por isso que ele está presente em tantos dos elementos. Aqui você tem aqui do lado de cá, peraí, onde é que está? Eu já não sei onde eu vi. Ali, não é? Que você tem o mundo, a Madonna com o mundo na mão, é em função dessa mesma ideia. Eu acho que talvez todo o trabalho com o feminino acabou vindo para a imagem do mundo, até no olho dela eu uso. Foi. Espero que ela olhe muito para o mundo, porque a gente está precisando. E outra coisa interessante também, que eu não tinha percebido, foi na exposição, tem muitos elementos da China, sabe? Então muita gente, umas crianças falaram, mas escuta, tem Aparecida na China? Daí eu falei, nossa, mas onde está a China? Então tem Ali, lá dentro, aquele ali, tem um chinês. sim, lá, olhando, parece que não estivesse venerando. Nós vimos. Não, mas a gente vimos um presépio chinês lá, né? Tem. Vocês chegaram a visitar lá? Visitamos. Então, aqui, você fez essa divisão aqui, né? Tudo bem que aqui é uma referência clara ao espaço interno aqui. Do museu. São duas telas de 2005, mas ele quis criar quase que uma janela, né? Como se a gente estivesse numa janela lá para fora, que também chama, né? E ele criou esse lugar atrás que é meio um buquê. Então, quando ele me mostrou a planta, eu falei, Aron, não vai caber gente lá atrás, porque me deu uma sensação... Porque é interessante essa relação com a curadoria. Eu tinha imaginado a exposição toda branca, toda vazia. Essa série, eu falei, bom, eu tenho 18 trabalhos, vamos escolher 6, eu acho que cabe. Aparecida, inicialmente, eu pensei que iam ser 3. Então, eu tinha uma relação de um certo... um espaço totalmente diferente. Ele veio, ele constituiu esse lugar com essas cores. Então ele sugeriu esses tons de parede, tudo isso veio a acrescentar uma visão mais como se esse espaço fosse um relicário, né? Sim, um relicário. Não é exatamente o que eu tinha e essa separação aqui, o que nós temos atrás da parede, vamos até lá, que é onde a rosa está mais forte, né? E ao mesmo tempo tem uma presença aqui. Eu achei aqui muito tua história, né? Que você tem fotos dessas suas aqui. Esse trabalho não é um trabalho comercial, nem artístico. Isso é uma peça que está lá em casa que eu vou colando às vezes, quando sobra uma foto, eu ponho aí as pessoas que eu tive contato e às vezes ele subiu e viu isso lá e falou, Paulo, isso tem tudo a ver. E é uma imagem também que não é uma imagem católica. O museu, ele é um museu de arte sacra, então... Aí, esse Buda, inclusive, ele tem uma relação direta com a compaixão. Ele é o Buda da compaixão. Então, num determinado momento, como sou praticante de yoga, eu tive curiosidade de conhecer um pouco do budismo. Então, é uma referência à própria rosa, né? Sim. Mas eu digo assim, esse espaço, então, por ele ter essa divisão, e aqui você tem a presença da rosa mais forte, até a presença do urbano mais forte. Você vê Paulista, você vê São Paulo, o Copan ali. Ele né? quis criar como se você entrasse dentro de um buquê.
Tá. Ele falou. Tá, o que tá por trás, né? Eu quero entrar dentro do buquê, assim como para mim é muito importante pensar o que está dentro da flor. Sim. Que a pessoa pense, o que eu vou guardar dentro da minha flor, né? Ou da minha rosa, ou dentro do coração, ou dentro do seu E aqui é você fazendo yoga? Aqui sou eu. É um retrato de 2005. Eu ainda estava com uma cara mais assim. Esse trabalho é de 2005, então também eu trouxe ele do passado, e essa oportunidade foi incrível, porque aqui eu estou agrupando coisas de épocas totalmente diferentes. Essa Aparecida com o Mundo, ela é de 2003. Olha só. É a e ela mais conversa antiga. totalmente com essa exposição. Eu trouxe ela justamente para... Só que ela é de um colecionador, então ela tem uma base lá. Então eu tive que fazer essa peça para ela ficar aqui incorporada, né? E quando você pega essa rosa aqui, por exemplo, que tá esses elementos, a escolha é justamente por isso, a referência para o Oriente, é isso? Eu acho uma espécie de conversa entre a... Eu acho que tem, né? Eu acho que a gente está curioso, não? De certa maneira, existe uma curiosidade aí pelo que vai acontecer nessa conversa, né, com o Oriente. Claro que nunca tive vontade de ir para a China nem nada, mas para mim era mais a relação de um pescador. Para mim ele é um pescador, não é um chinês. Mas você vê que é forte, você trabalha com as coisas. Então uma criança veio falar e depois chamou a atenção desse também, né? Sim. Existe um outro. Mas eu particularmente acho que faz muita falta a Nossa Senhora lá pelo mundo. Eu acho que essa relação entre a imagem da santa, do feminino sagrado, que não é só uma santa, né? Aqui eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade totalmente leiga. E aquela sininho escondido ali atrás, hein? Pois é, eu acho que o feminino, as coisas que estão por trás, eu acho que o feminino tem aspectos bem desagradáveis, assim. Então, ciúmes, por exemplo, é uma coisa que eu acho que você tem que deixar ela bem escondida, porque ela é uma mulher muito chata e ciumenta, você sabe, né? Sim, sim. Então, eu achei que era bom ela ficar lá se vendo para ela refletir um pouco sobre... Não é exatamente um aspecto muito, assim... Quer dizer, foi pensado essa sininho ali. Essa sininho, especialmente, eu acho que a sininho é um aspecto bem, assim, chato do feminino hoje, né? Bem cheio de... Viu só? Às vezes não. Às vezes tem coisas que a gente não pensa muito, elas cabem. Então, esse encontro de objetos é interessante. Na hora de você montar uma exposição, as coisas um pouco se atraem também. Então, esse trabalho na frente desse, nunca tinha pensado nesse lugar. Então, esse foi o Arão que... O Arão e o Arão é interessante, né? Porque, inclusive, ele nem é católico. A visão que ele fez foi completamente livre. Sim. E eu acho que ele até captou coisas muito interessantes, assim. Quer dizer que isso aqui tudo é uma escultura dele, então? Uma recriação, né? Quando ele faz esse espaço. Tá vendo que a poesia, agora eu vi, tem 1000 homenagens ao Drummond. Essa é a capa do livro, o primeiro livro, né? A Rosa do Povo. E é incrível, porque é uma homenagem também, essa poesia é incrível da Rosa do Povo. E tem uma outra nesse livro, chama O Anúncio da Rosa, não sei se você lembra, Cláudia, é bem bonito também, ele fala especialmente da questão da rosa. E isso é que eu te pedi, sempre que tiver uma poesia, pode deixar. com a palavra rosa, se você gosta, pelo jeito você gosta de poesia, Gosto. Porque para você conhecer, fazer essa relação entre as três poetisas... eu vou até anotar. Vou fazer uma peça. Mas você tem um texto escrito sobre isso? Eu tenho... Manda para O mim. que não falta é o que eu tenho. Porque eu vim colecionando durante muito tempo, chamei de As Estrelas Cadentes, né? Bonito pra isso, fazer né? uma peça de até teatro? fazer alguma coisa em uma termos peça de teatro musical, que fosse que musical. legal, muito lindo, porque hein? também elas são... A Violeta Parra, você conhece, Claro. não é? Ela tem coisas maravilhosas. E ela é uma personalidade forte, difícil. Né? E tem coisas... Volver a los 17. Claro. Né? Volver a los 17. lindo Né? Aí E ela se matou, foi com tiro? foi com tiro. Vamos indo lá pro Escopeta. pátio. Porque isso tem tudo a ver com a rosa. Bom, Paulo, então você estava falando dessa... A fonte, né? Então a Aparecida foi encontrada na água. Eu queria trazer, então, além do elemento que já estava presente aqui, a presença dela, transparente, quer dizer, de certa maneira, revelando esse entorno, né?
Essa rede eu consegui em Santos, foi um milagre, porque eu queria uma rede de pesca onde ela foi recolhida, e eu fui lá num ferro velho, achei 2 redes. Nossa, perfeito. Perfeita, já antiga, usada como eu queria. E eu trouxe então o tema do barco e elementos também do cotidiano, mas... A fonte já existia aqui, você não já mexeu, né? não, a água, os anjinhos, tudo, né? Aqui é uma peça de bronze que é o Copão, o Itália e o Hilton. E os espinhos, quer dizer, os espinhos são um elemento que tem muito a ver com essa minha percepção da presença da Aparecida, né? Então, e o coração? O coração é o coração de Maria. O coração de Maria ele é rodeado de rosas, né? Então eu fiz ele com a chama na entrada da exposição. Não sei se você reparou na parede azul. Sim. Inclusive, São Paulo é isso aí. A gente viu na entrada, você tem ele lá num destaque que é muito bonito. O curador quis dar essa sensação de que a exposição era vazia, então ele cria esse vestíbulo bem vazio só com o coração. E também é um foco, né, para todo o barroco do museu, assim, aquela peça do coração com a chama. Mas aqui ele está em forma de caixa, né? Tá. Então ele abre e tem esse... a mesma forma, na verdade. Vem para cá que tem outra coisa que me chamou atenção. Toda Conceição, toda Nossa Senhora de Conceição, ela pisa na cobra, né? Então esse galho, ele tem um pouco esse movimento, ele também talvez seja uma referência aí à nossa natureza destruída. Eu não sei, eu achei do lado da minha casa isso. E eu quis trazer essa presença A gente chega vamos dizer que ela seria o ideal que ela conduzisse essa... né? Uma carranca. Eu acho que tem muito a ver com essa imagem, eu acho que tem tudo a ver. Acho que é bem esse poder, né? O mundo aí e ela também na condução, ou sei lá, no controle. Para mim é uma honra ter o meu trabalho hoje dentro desse museu. Eu não tenho nada mais... É claro que eu tenho uma ligação com todos os museus, eu curto a ideia de museu na cidade, todas as musas de inspiração, mas trazer para esse museu que conta a história da arte no Brasil, quer dizer, você não tinha no Barroco nada além do que está aqui. A imagem da mulher, por exemplo, você sai daqui, você olha essas santas no metrô. Sim. É a forma do nosso rosto, quer dizer, não é nada europeu. Você vê que é uma coisa muito autêntica, né? É uma leitura totalmente brasileira dessa religiosidade importada. Mas é incrível, claro que é um privilégio estar aqui, como eu estava falando, mas também é uma honra estar podendo colocar o meu trabalho a serviço, no fundo, da religião que eu fui batizado e que eu pratico, de uma maneira ou de outra. Eu acompanho meus pais, eu tenho uma comunidade, então eu participo na medida do possível, convidei todos para virem aqui e trazer com uma leitura que é o meu jeito de ver. Então, quando eu vejo uma rosa, quando eu vou para Aparecida, quando eu estou em contato nos meus momentos de contemplação, de meditação e de oração também, né? Quando começou essa história da rosa? Começou quando acho que eu tive um momento muito de solidão, assim, eu acho que eu entrei em contato com o tema da rosa. Acho que a rosa é fruto de um encontro profundo, mas na verdade foi por volta de 85. Assim. O primeiro trabalho é um calendário de 89, porque é um encontro com a minha avó também, que pintava rosas, mas é também um encontro com a arte, na medida em que eu estudei arquitetura, não era o meu destino ser artista, né? E a arte veio... Quando eu reconheci que a rosa era um tema tão vulgar, porque na Academia de Belas Artes, a natureza morta é o pior de tudo. Você tem a pintura histórica, você tem os retratos, você tem paisagem, o resto são os florais, a natureza morta, né? Então, trabalhar com o tema da Faculdade das Belas Artes, também para um arquiteto, acho que trazer o desenho da rosa para a arte contemporânea, né? Isso foi precisou de uma certa coragem. 8 anos demorou entre começar a fazer e conseguir expor, né? Mas é mais ou menos dessa época. Agora, você perguntou da palavra floração. Uma coisa que eu demorei a perceber que dentro da palavra floração tem a palavra oração, né? Aí aquelas bolinhas
Quando eu estava desenhando a letra, eu percebi, aí eu marquei 3 bolinhas como sementes, né? Assim, ali dentro do O, que é uma leitura em segunda camada, quase. Então tem muitas ideias, assim, o próprio museu está pensando em levar... Ah, seria bárbaro. O próprio Museu de Arte Sacra, seria incrível, né? Eles têm contato aqui lá e eles querem... existe um interesse de ir, no ano que vem vai ter um encontro da juventude. Era a minha próxima pergunta. Você comentou comigo sobre a visita do Papa. Existe a possibilidade da exposição ser remontada no Museu da República, que também é um museu histórico. Não poderia ir com esse jardim, mas também tem um jardim, quer dizer, teria a chance de levar ela. Então eu acho que é um trabalho que vai florescer, vamos dizer assim. Eu espero, né? Eu acho que é um trabalho que tem chance de se desdobrar, assim, né? Bom, Cláudio, eu não sei, acho que para o tempo que nós temos, já tem um fundo musical. Esse som que vocês estão ouvindo aí é o pessoal nos Andangres aqui, estão reformando, né? Eu estou muito contente, porque o programa vai ter a chance de levar um pouco esse trabalho lá também, de uma maneira muito mais completa, né? E queria agradecer vocês também por terem vindo, porque... Pessoal, que eu não sei se o pessoal que está em casa sabe que o querido Paulo von Buser aqui é professor da Católica de Santos. Desde 1986. É verdade, é é verdade. Lá, eu tive o prazer de estar naquela missa que você pediu para ser rezada lá, os 25 anos teu de profissão, que eu achei muito emocionante. Foi muito especial mesmo. Eu estou muito contente. Obrigado por ter vindo. Cláudio, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Oba.